Olá, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB, o podcast para quem quer comprar, vender e negociar o seu imóvel com inteligência e estratégia. Eu sou Leonardo Fagundes, eu falo aqui direto de Curitiba. E eu sou Ricardo Maciel, estrategista do mercado imobiliário, sócio da Exo Imóveis que patrocina o podcast. E hoje a gente vai trazer aqui muita informação de bastidor, os riscos, as oportunidades. E o foco hoje é o cliente comprador. Perfeito, cada episódio é uma conversa direta, baseada em casos reais, para te ajudar a tomar as melhores decisões do mercado. E hoje, Léo, a gente vai direto ao ponto. Hoje a gente vai falar com o cliente comprador, com aquele cliente que está iniciando a jornada ou está na busca de um imóvel e está correndo riscos aí de fazer negócios por falta de informação atualizada aí do mercado. Perfeito, erros que custam caro, né, Ricardo? Contrato mal feito, financiamento mal planejado, imóvel com problema escondido, quer dizer, inúmeras coisas aí que podem acontecer, né? Sim, sim. Muita gente ainda está negociando imóvel na base do achismo, sabe? Tá fazendo a coisa sem pensar ou tá fazendo a coisa com pressa. E esse é um negócio que não dá para ser feito assim, sem se programar, sem se organizar. Perfeito. E se você quer justamente evitar esse tipo de armadilha, né, evitar comprar na emoção, na base do achismo, fica com a gente, porque hoje a gente vai esmiuçar todos esses assuntos aqui. Porque comprar imóvel, afinal de contas, né, Ricardo, é uma das principais decisões da vida de uma pessoa. Quer dizer, tem sempre aquela coisa no sonho da casa própria, é uma coisa tradicional, enfim. Imóvel é para a vida toda. Sim, sim. Imóvel é para a vida toda. Quer dizer, não vamos dizer para a vida toda, mas ela é uma decisão que dura bastante tempo, né? E geralmente as pessoas elas estão baseadas numa emoção, né? Num sentimento ali momentâneo. Então, realmente é muito importante a pessoa ter uma clareza, estar preparada e ter um suporte para fazer um negócio desse nível, né? Porque é um negócio da vida. Geralmente, um imóvel, né, Léo, se não é o maior bem que a pessoa possui, é um dos maiores, né? Então, realmente não é uma decisão para ser tomada na pressa ou sem preparo. Quer dizer, precisa de estratégia, né? E, Ricardo, por falar em estratégia, né, a gente vê vários erros comuns, você acabou de comentar essa questão aí, né, da emoção, do achismo, e eu queria ir então direto ao ponto, né? Qual é o erro mais comum que as pessoas costumam cometer, né? O mais perigoso, principalmente para o comprador, na hora ali de buscar um imóvel? O erro mais comum, na minha visão, é justamente esse, é comprar na emoção, tá. Então, assim, não ter uma visão clara do que quer, começar a ver imóvel, de repente acha um imóvel que é aquele que ele imaginava ser ideal, e vai na emoção e já sai fazendo proposta e comprando sem pensar realmente, sem analisar aquele imóvel, sem fazer outras visitas no imóvel em horários diferentes, enfim, comprar na emoção mesmo, na pressa, tá. Esse é o mais comum. Eu acho que o maior erro do comprador é não ter um profissional do lado dele no momento de comprar um imóvel. Porque geralmente quando um comprador vai ver um imóvel, esse imóvel está com um corretor, com uma imobiliária, e esse corretor ele já tem uma sinergia com o vendedor do imóvel, porque o vendedor do imóvel foi lá e colocou o imóvel à venda com esse corretor. Mas então, se você for pensar, tem alguém do lado do vendedor ali que também vai atender o comprador, tem uma ética no mercado, mas o comprador, ele geralmente ele chega no segundo tempo do negócio, então ele não tem assim um acompanhamento. O ideal seria o quê? Um cliente comprador contratar alguém para pelo menos dar um suporte na hora de comprar um imóvel. O ponto que você falou que me chamou bastante atenção, né, Ricardo, é a questão das visitas. Por exemplo, você indicaria um número X de visitas, ou pelo menos minimamente mais do que uma, duas ali, porque você vai numa primeira vez, você observou o imóvel, né? Você vai numa segunda vez, de repente você já achou algumas outras coisas, já sentiu ali a localização, às vezes o próprio clima é diferente, um sol diferente. Quer dizer, teria assim um número mínimo, vamos dizer assim, de visitas, ou como que você recomenda esse tipo de questão? Então, sim, sim, eu imagino assim, né, o que eu vejo que é o mais eficiente, a pessoa achou um imóvel que ela gosta, que realmente interessa a ela, ok. Na primeira visita você vai lá, você vai se encantar, vai ver, vai achar que é aquilo que serve para você. O que que é o ideal? Faça mais visitas ao imóvel, pelo menos assim umas 3 visitas e outra, em horários diferentes, para você entender esse imóvel. Eu mesmo já caí nessa armadilha, tá? Comprar um imóvel pela emoção e depois descobrir que o imóvel tinha N coisas ali que não me atendia e pelo contrário, assim, até que eu não gostava. Só que daí já era tarde, o imóvel já era meu, já tinha comprado esse imóvel. Então, assim, realmente, se você for
fazer uma proposta no imóvel, recomendo que faça pelo menos mais umas 2 visitas e detalhe, em horários diferentes, para você ver barulho, vizinhança, iluminação, para que você tenha realmente, assim, mais informações a respeito desse imóvel. Perfeito. Porque assim, né, Ricardo, o imóvel tá lá, todo bonitinho, todo cheiroso, quer dizer, recém-pintado, mas pode ter coisa escondida ali, pode ter algumas armadilhas, né. O que as pessoas têm que ficar atentas, assim? Tá, vamos lá, esse é um ponto bem importante que você colocou, por quê? Não é um costume do mercado os vendedores, os proprietários prepararem os imóveis para serem vendidos. Mas isso já está se tornando aí mais comum. Quando você chega no imóvel que você vê que passou por uma reforma, né, recente, que o imóvel está bem em dia, é bastante interessante você fazer algumas análises um pouco mais profundas desse imóvel. Até porque, assim, imóvel usado hoje, quando você compra, tem uma cláusula nos contratos que já diz que você compra ad corpus, no estado que ele se encontra. Então, a partir do momento que você fechar o negócio, comprar esse imóvel, tomar posse dele, o imóvel é seu. O que você descobrir depois ali, vai ser responsabilidade sua resolver aquilo. Até tem uma questão aí de vícios ocultos, mas dificilmente o cliente vendedor, quem vendeu o imóvel, vai se responsabilizar pelo que aparecer depois que você tomar posse desse imóvel. Então é interessante sim, você ver questões hidráulicas, elétricas, ver questões estruturais do imóvel, para você entender realmente o que você está comprando e quanta energia você vai ter que pôr para deixar aquele imóvel do jeito que você quer, entendeu? Em dia, né? Então, assim, é realmente importante você fazer uma análise mais criteriosa desse imóvel, sim. E assim, Ricardo, isso que você falou, né, por exemplo, se de repente a pessoa está lá visitando o imóvel, ela achou algum problema hidráulico lá, por exemplo. E é possível daí, claro, de repente você negociar isso, a pessoa olha lá, você vê, identifica, né, fala: "Ah, isso aqui de repente eu vou gastar R$ 5.000. Putz, fala para o vendedor: "Ó, vendedor, eu identifiquei esse aqui e tal, ou você arruma para mim ou você dá um desconto". É possível fazer esse tipo de negociação? Sim, com certeza. E é muito importante para isso você ter alguém te acompanhando, né? Como eu falei, tem muita coisa no imóvel, a pessoa compra na emoção e não presta atenção nisso. Ou às vezes nem tem o conhecimento para isso. Então, sim, se você tiver alguém do teu lado te dando uma assessoria, trazendo para a luz esses pontos que precisam, que vão precisar ser mexidos, isso ajuda você na hora de negociar o imóvel. Você pode sim negociar um belo de um desconto falando: olha só, eu percebi que esse imóvel aqui tem um problema hidráulico aqui, que eu vou ter que mexer na parte elétrica, ou que tem aqui alguma coisa na estrutura que eu vou ter que recuperar. E sim, fazer disso um desconto para que você não tire isso do teu bolso lá na frente, entendeu? Uma coisa é certa, antes de você fechar o contrato, você tem margem para negociar tudo. A partir do momento em que você bateu o martelo, deu um sinal de negócio, se comprometeu, dificilmente o cliente vendedor vai querer arcar com alguma coisa. E assim, né, Ricardo, eu acho que se, por exemplo, tem uma imobiliária lá, né, ou às vezes mesmo um profissional que ele não é tão sério, tão comprometido, às vezes ele vai querer empurrar também o imóvel, né. Quer dizer, é importante a pessoa também escolher o profissional, escolher a imobiliária certa, porque vai ter menos risco de ter isso, porque uma imobiliária vai agir de uma forma mais ética, né, e vai cobrar essa mesma ética do próprio vendedor, Sim. para justamente fazer um negócio bom para todo mundo, né. Então, Léo, como eu te falei, né, a dinâmica do mercado imobiliário, ela está evoluindo, né, mas ela ainda tem algumas coisas, assim, do passado. Quando um imóvel usado está no mercado, tem lá um corretor que está atendendo esse cliente vendedor, ok? Quando o cliente comprador chega, ele também se torna um cliente e esse corretor tem que ter uma ética ali com o que ele está fazendo. Mas tem que entender também que ali também tem um personagem, que é o corretor de imóveis que quer fazer a venda. Então ele também não é do interesse dele ficar trazendo tudo que é problema para a luz, entendeu? O que eu recomendo, e não é uma prática do mercado hoje, mas que deveria as pessoas começar a perceber isso. Faz todo sentido, se você está comprando um imóvel, contratar alguém, um corretor de imóveis experiente, alguém que você confie, para pelo menos te dar um suporte nessa negociação, para estar junto com você, para que a coisa fique tenha um balanceamento ali. Porque senão você está sendo atendido pelo corretor que foi contratado pelo dono do imóvel. Então, assim, sim, é importante você parar e pensar: "Bom, espera lá, quem que está me dando suporte? Ah, eu não tenho ninguém me atendendo? Ok, mas eu vou comprar um imóvel ali, eu quero fazer uma vistoria nessa casa então. Então vai atrás de um profissional para fazer uma vistoria no imóvel, para ver as questões hidráulicas, elétricas, para olhar e te trazer para a luz, falar: "Olha, ó, isso aqui você vai ter que mexer e isso aqui vai ter um gasto aqui", para que você negocie isso de uma forma melhor. Perfeito. Ricardo, a gente comentou aqui
imóveis usados, né, agora a gente vai para o imóvel que está na planta lá. Como saber se uma construtora é confiável, se aquele imóvel, né, tá enfim, dá para saber alguma coisa? Porque daí o imóvel é na planta, né, no caso ali um risco, Um enfim, uma sonho, né? oportunidade, um sonho, quer Sim. dizer, como fazer essa avaliação? É importante, olha só, o mercado, né, também, como eu falei, vem cada vez mais se autorregulando aí. Hoje em dia, as construtoras, as incorporadoras, elas têm toda uma responsabilidade e isso é uma coisa levada muito a sério. Mas sim, a gente ouve muita história de imóveis que na planta foi vendido uma coisa, mas quando foi entregue foi outra coisa entregue, outra qualidade, tá? Então, para esse comprador, o que que eu recomendo? Eu recomendo fazer uma consulta do nome dessa construtora, dessa incorporadora, para ver, qual que é a avaliação dela, aí tem várias ferramentas para isso, tem Google, tem Reclame Aqui, tem vários canais onde você pode descobrir qual é a qualidade dos produtos dessa determinada construtora. Também você consegue identificar nesses canais a questão de atrasos de obra, de qualidade de entrega. Então, assim, faça uma pesquisa, vá atrás da informação. E se decidir comprar realmente um imóvel de uma construtora, de uma incorporadora, que tenha também alguém do teu lado para pelo menos fazer uma análise do contrato que você vai assinar. Porque assim, vamos lá, esse é um jogo, você precisa estar bem assessorado ali para você ter sucesso no que você está fazendo. Então, é interessante uma análise um pouquinho criteriosa no contrato que você está fechando ali para comprar um imóvel que está na planta, que nem o prédio nem subiu ainda e você já está comprando uma coisa, está comprando um futuro. Então é interessante também ter alguém do teu lado ali para te dar um suporte. Certo. E Ricardo, quando o vendedor, né, ou o corretor percebe que o comprador acabou se apaixonando ali pelo imóvel, né, É, o sim, que que acontece nesse caso, né? acontece que geralmente o cliente comprador perde a força na negociação, né. De novo, cai nisso, não é uma prática do mercado, mas eu recomendo que quem esteja comprando imóveis, tem alguém do seu lado ali, contrate alguém, pague uma consultoria para um próprio corretor mesmo, né, para que ele te dê pelo menos o suporte mínimo de como você agir nesse momento, porque não é um negócio de emoção, é um negócio ali, né, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de um valor muito alto. Então, é interessante você ter uma estratégia também para negociar esse imóvel, né. Não demonstrar tanto interesse, fazer, como eu falei, várias visitas, olhar o imóvel de um aspecto mais prático, mais menos emocional, para que você tenha uma clareza ali, para que você faça um negócio que realmente seja equilibrado, entendeu? Porque se você chegar num imóvel e demonstrar que, nossa, se apaixonou por esse imóvel, a negociação já ficou ruim para você, né? Porque você vai, o corretor vai perceber, o dono do imóvel vai perceber, e é um jogo, né? É um joguinho aí de estica e puxa que tem que ter suas estratégias aí para negociar, né? Não dá para chegar na emoção. Quer dizer, tem que buscar ser o mais racional possível sempre, né? Sim, sim, né, tem que ter lógico, você não vai comprar uma coisa somente pela razão, mas nesse momento é interessante você trazer a razão aí para a luz, para que a coisa se equilibre, né. Perfeito. E Ricardo, por que que algumas propostas são ignoradas, outras aceitas de uma forma mais rápida, né, mais dinâmica? O que que acontece aí nessa estratégia toda, né, nessas negociações todas? Então, aí acontece uma coisa interessante, né, geralmente eu falo que tem 2 coisas que vêm de imóvel, que fazem com que o imóvel seja negociado. Primeiro é o preço correto, o preço que o mercado está praticando, né, e quando eu falo, preço correto é isso. Geralmente o vendedor tem um valor que ele quer, o corretor, a imobiliária fez uma avaliação, mas geralmente o valor correto é o que o mercado está praticando. Quando chega nessa fase aí, o que acontece? Tem um ruído aí que precisa ser entendido, porque, o mercado ele tem um preço, ele tem uma tabela aí que já está vigorando, né, ninguém a informação está muito na flor da pele, Léo, então não tem mais como esconder a informação. Se você fizer uma pesquisa, for procurar, você vai entender o valor daquele produto e o que está acontecendo ali. Tem imóveis que ficam muito tempo parado, por quê? Precificação errada. E geralmente o que acontece? Quando uma proposta é feita por um comprador e a proposta não avança, ou é porque o comprador está querendo também baixar muito o valor do imóvel, tá? Então não recomendo isso, recomendo que você faça uma, como você já está vendo vários imóveis que você já tem o preço médio ali, então faça uma proposta coerente para esse cliente vendedor
E também não estique muito a corda, também não fica exigindo tantas coisas, porque o cliente vendedor ali, ele também tem o limite dele, ele também não vai passar, a não ser que a pessoa precise muito, ela não vai aceitar qualquer proposta. E se ela tem um profissional do lado, ela vai ficar, esse profissional está orientando ela, que fala assim: olha, o teu imóvel vale X. A partir daqui, você está perdendo dinheiro. Então, o que eu vejo, assim, o que faz propostas encalharem é essa coisa, né, de querer também apertar muito o cliente vendedor e não é por aí que acontece. E muitas vezes, o que eu vejo clientes compradores que acharam o imóvel que queria e perdendo o imóvel, porque o imóvel estava no preço, tentou esticar demais, veio outro e comprou. Perfeito. E Ricardo, negociar direto com o corretor do vendedor é um erro comum? Qual o risco invisível que existe aí nesse caso? É como eu falei, né, o corretor de imóveis, ele tem uma ética ali de trabalho, né, e segue geralmente, mas tem que entender o seguinte, eu sempre falo, o cliente vendedor jogando com o corretor de imóveis a partida toda. O cliente comprador está jogando só o segundo tempo, então ele vem depois, tá. Então assim, é importante, se você realmente tem interesse no imóvel, você já tem um corretor que está envolvido ali, que tá ali junto com o cliente vendedor, mas contrate alguém, pague, combine uma remuneração, pelo menos para um outro corretor vir te dar um suporte. Fazer uma visita no imóvel mais técnica, dar uma olhada no contrato que está sendo colocado para você na mesa. Então, assim, contrate alguém para te dar um suporte, porque você está fazendo uma compra de um, como a gente falou, assim, de um bem muito caro, é um investimento muito alto. Então, compensa, assim, você às vezes pegar alguém do mercado e falar: olha, você não está participando da negociação, mas vamos combinar um valor aqui para você me dar um suporte nesse momento em que eu estou fechando a negociação. Não vai precisar conduzir a negociação toda, porque já tem um corretor envolvido ali. Mas me dá um suporte aqui para com relação ao imóvel e com relação à proposta que tô, né, o contrato que eu estou assinando. É importante sim. Essa consultoria, ela, eu vejo que ela não é muito cultural, né, cara? Eu acho que as pessoas têm medo, no caso de contratar, né, essa consultoria, esse suporte, medo de perder dinheiro, mas às vezes é pior porque ela vai acabar perdendo muito mais lá na frente, né? Sim, Léo, olha só, eu acho que esse é o maior erro do cliente comprador, querer fazer essa jornada sozinho. E detalhe, quando ele acha um imóvel, tem um corretor intermediando, como eu falei, esse corretor tem uma ética ali, porque ele responde por aquilo. Mas é um jogo de três pontas. Tem o comprador, tem o vendedor e tem o próprio interesse do corretor de imóveis. Então, sim, eu acho que não é uma prática que o mercado faz, as pessoas não fazem isso. Eu imagino, eu considero isso uma economia muito, muito burra, tá entendendo? E eu vejo assim, eu hoje, se eu fosse comprar um imóvel, eu procuraria um corretor de imóveis confiável, alguém que eu vejo que tem preparo, que tem realmente, que é um profissional, e contrataria. Falar, olha, eu te pago tanto aqui para você ir lá comigo e me dar pelo menos uma consultoria nesse momento do negócio. Já tem um corretor envolvido lá e ele não vai conseguir ganhar nessa comissão. Mas ele pode sim pegar um corretor e remunerar ele por um serviço ali pontual, entendeu? E eu acho que é muito inteligente fazer isso. Perfeito, perfeito. É uma prática aí para realmente vir a ser adotada, né, pelo mercado, enfim, Sim. pelos compradores. Ricardo, e agora vamos falar aqui de contrato, né? Qual que é a cláusula mais perigosa, né, para um comprador, né, que já tentaram enfiar um contrato aí, assim, de compra e venda, né, que você já deve ter visto muita coisa por aí, né? O Sim. que que você já viu aí de estranho, o que que foi mais, né, perigoso aí nisso? Vamos lá, tem, né, eu acho que assim, eu acho que é uma cláusula perigosa, é a cláusula resolutiva, né? Essa cláusula, ela é um instrumento jurídico aí do negócio. Eu já vi propostas, sendo colocadas nas propostas que, caso o cliente comprador atrasasse um pagamento, ele já perderia o seu imóvel, que não teria um tempo hábil, assim, não teria um período ali para que ele pudesse quitar aquela parcela do parcelamento, onde ali a negociação já desmorona, tá? A pessoa já pode querer exigir o imóvel de volta. Assim, isso hoje em dia não é tão comum, mas ainda acontece. Então, assim, eu acho que esse é um cuidado que o comprador tem que ter. Olhar esse contrato de uma forma onde o contrato seja, no mínimo, equilibrado para todas as partes, porque, assim, tem contratos que vêm com penalidade somente para um lado da história, e geralmente isso vem para o comprador, entendeu? Porque, como eu falei, o cliente vendedor, ele tem ali já um suporte de uma imobiliária que está ali transacionando o imóvel dele, então tem que tomar cuidado com cláusulas desse tipo. Mas, por exemplo, para o pessoal entender melhor isso, vamos imaginar aqui um cenário. Eu comprei um imóvel lá, digamos, o imóvel custa 500.000, hipoteticamente. Tá. Eu dei 100.000 de entrada e daí vou pagar lá mais
4 parcelas de 25, por exemplo, e daí os outros 300 eu vou financiar. Ok. Digamos, então eu paguei lá os 100 mil, eu atrasei essa primeira, igual você falou, atrasei essa primeira de 25. No caso, eu já perderia esses 100 mil de entrada? Como é que funciona? Não, nesse caso é diferente, Léo, porque olha só, um imóvel financiado, você não pode, não tem segurança jurídica você parcelar um imóvel que está sendo financiado, tá? Porque quando você financia um imóvel, esse imóvel já está alienado ao banco, tá? Então o imóvel não é mais garantia do negócio. Geralmente essa cláusula resolutiva vem numa compra à vista, onde, por exemplo, você vai pagar 500 mil no imóvel, mas você só tem 400 mil e vai me pagar 4 parcelas de 25 mil. E aí eu coloco uma cláusula lá para você dizendo que se você não me pagar, se você atrasar a parcela, a negociação está desfeita, que o negócio está encerrado, que eu tenho que ir lá e pegar o imóvel de volta, que eu vou te devolver uma parte do dinheiro e o negócio desfez. Então, assim, Perfeito. essa cláusula ela é perigosa, entendeu? E geralmente a cláusula resolutiva ela já vai registrada na própria escritura. Só que assim, tem que ter tempo hábil para as pessoas resolverem. Às vezes acontece um imprevisto, a pessoa atrasa lá uma prestação, ok, tem Pagam uma juros, uma multa, multa. tem uns juros, né? Tem um tempo ali, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas que é mais específicas mesmo. Por isso que eu digo que ter um profissional do lado é muito importante. Eu acho que esse tipo de coisa é coisa que pouca gente até sabe, né? E às vezes acaba Sim. passando batido na hora Sim, de um contrato, sim, né? sim, sim, sim. Aí cláusula resolutiva é um instrumento muito usado ainda, entendeu? Perfeito. E qual que foi o maior prejuízo, Ricardo, que você já viu por causa de uma documentação ignorada, né? Isso pode acontecer aí também, né? Pode, sim. Geralmente, eu já vi negócio acontecer da pessoa dar sinal de negócio para o vendedor e comprou na emoção, se empolgou e não pediu a documentação para verificar, não tirou as certidões e quando foi ver, o imóvel não podia ser vendido. Eu nem me lembro, recordo bem qual era o caso, mas isso pode acontecer por N motivos. Por uma penhora no imóvel, pode ser por uma questão de o imóvel estar no inventário, pode ser por ter um usufruto nessa matrícula. Então, são várias as coisas que podem acontecer numa negociação que emperram ela. Nesse caso que eu me lembro, demorou mais de um ano para a pessoa conseguir que o vendedor regularizasse a situação para que ele pudesse finalizar o negócio. E detalhe, não tinha nenhuma cláusula dizendo ali que o corretor podia, que o vendedor, que o comprador podia se arrepender, porque se ele se arrependesse, ele perderia o sinal de negócio dele que ele tinha dado. Então, assim, o vendedor causou um problema, o comprador não viu, mas ficou amarrado naquela negociação e não tinha como sair. Quer dizer, de novo, se tivesse uma consultoria nesse caso, provavelmente, né, esse consultor, essa imobiliária que Sim. estivesse prestando esse serviço, poderia orientar e falar, ó, isso aqui é perigoso, né? Ficar de olho, ou tira, enfim, né? Com certeza, Léo, com certeza. Se tivesse alguém do lado, teria visto esse detalhe, né? Aqui na nossa imobiliária, na Exxon, a gente vê muito isso. A gente, inclusive, presta essa assessoria. Quando você está comprando um imóvel, se você não sabe o que fazer, procura a gente, que a gente pode te dar esse suporte para que você não caia nessas armadilhas, entendeu? E tem muitas armadilhas no mercado aí. Perfeito. Ricardo, o comprador que esquece de avaliar e acaba descobrindo só depois, né, o que que aliás, o que que o comprador esquece de avaliar, descobre depois. Isso daí também deve ser bastante comum, né? Sim, vamos lá, né? Como eu te falei, compra as coisas na emoção, depois vai ver o que pegou, né? E eu até falo, eu costumo falar que tem 2 momentos na compra do imóvel, né? A alegria da compra e a ressaca da posse, né? Porque quando a pessoa vai lá e pega o imóvel na mão dela, que ela vai descobrir o que realmente comprou, né? Porque ela não fez uma análise criteriosa, ela não verificou o que estava comprando mais a fundo, e ela chega lá, ela começa a se deparar com um monte de coisa para resolver no imóvel, né? Questões aí, como eu falei, às vezes a pessoa achava que ia fazer um pequeno ajuste no imóvel, não, vai virar uma grande reforma, porque chega lá, questão elétrica, tudo estourada, parte hidráulica, às vezes algum problema de uma estrutura, telhado dá muito problema. Então, essa falta de realmente de critério de lá, de avaliar o que está comprando mais a fundo, realmente depois vira dor de cabeça mesmo. Ricardo, eu lembrei de um caso aqui de um colega meu que comprou um imóvel uma vez, o imóvel estava sendo reformado, mas aí, assim, passaram para ele: "Ah, essa reforma aqui mais uns 2 meses termina e tal, deve gastar aí, digamos, R$ 100.000, por exemplo". Sim. Bom, no final das contas, o custo foi de 300 e demorou 6 meses. Quer dizer, Exatamente isso que eu te falei, né? Porque comprou gato por lebre, porque quando pegou o imóvel descobriu que não era aquilo, né? Uma coisa é você falar assim: "Vou fazer aqui, vou vir aqui, vou dar
uma melhorada no imóvel, vou uma pintura, fazer um reparo pequeno. Outra coisa é você na hora que começa a querer mexer com encanamento, com parte elétrica, a coisa realmente pode virar sabe, uma coisa grande. E hoje uma reforma, ela não é barata. Hoje, eu até falo que o custo para reformar acho que está mais caro do que o custo para construir, porque você tem 2 trabalhos, né, quebrar e depois refazer, entendeu. Então, às vezes, acha que uma reforma é uma coisa simples e não é, né. Joia. Ricardo, eu acho que esse bate-papo aqui foi bem bacana, acho que compradores aí com certeza vão esclarecer muitas dúvidas, mas de repente eu queria que vocês tenham algum outro ponto que você queira deixar aqui para o pessoal, ó, comprador, tenha atenção nisso, tenha atenção naquilo, o que que você, né, uma última recomendação que você daria aí para o pessoal? A minha recomendação é a seguinte, né, quando você for comprar um imóvel, que você realmente, pense em tudo aquilo que é relevante para você naquele imóvel. Mas que você entenda o seguinte, não é só o imóvel em si. Você tem que pensar na região que você está comprando, nos acessos, no que tem perto, comércio, como vai funcionar o teu dia a dia, porque muitas vezes você compra um imóvel na emoção, porque o imóvel é do jeito que você queria, mas o entorno dele não corresponde com a tua vida, com o teu momento. Então, às vezes, você, ok, comprou um imóvel que você sonhou, só que quando você vai ver, a escola do seu filho é longe, não tem comércio, os acessos são ruins, não tem um parque próximo. Então, pense de uma forma mais ampla. Quando você pensar num imóvel, você tem que pensar qual é a maneira como você vai viver nesse imóvel e ver se o que está em torno dele está de acordo com a tua vida, com o teu dia a dia, porque senão, né, vira o teu sonho e acaba virando um pesadelo aí. Perfeito. E se esse episódio te ajudou, compartilha lá com a gente, né, pensando para quem está pensando em comprar. E no próximo episódio aqui a gente vai tratar de bastidores de venda, né, Ricardo? Daí a gente Legal. muda o quadro aí, né? E por que que tantos imóveis acabam ficando no mercado? Você quer dar um spoilerzinho já pra gente, Ricardo? Ah, vamos lá, né, esse vai ser um assunto bem interessante também. Até nessa semana aí a gente teve aí uma mexida grande na questão econômica aí do Brasil aí, né, com essa coisa toda de das tarifas e dos Estados Unidos. Eu imagino que isso vai se refletir no mercado imobiliário, como vai se refletir na economia num geral. E eu entendo o seguinte, vender um imóvel realmente precisa de uma estratégia, tá? A pessoa que precisa vender imóvel e realmente está dependendo disso para fazer algum movimento grande na sua vida, eu recomendo que tenha alguém, um profissional do lado, para não ficar com o teu imóvel parado no mercado, porque Curitiba está à venda, né, tem muito imóvel à venda, assim, a oferta é muito grande, e se você realmente precisa, eu sugiro que você crie uma estratégia e tenha um profissional do lado que possa te dar um suporte e te dizer a realidade do mercado para você não ficar com esse imóvel parado aí por muito tempo. Perfeito. Esse foi o Imóvel CWB, compartilha lá, manda para os seus amigos, enfim, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu, obrigado.